Seja muito bem-vindo ao começo de um projeto muito especial que nasceu no coração de Deus. Esse aqui é o nosso novo podcast chamado Entre Mundos, onde eu, Daniel Juan, e o meu amigo Davi Rodovalho vamos sempre abordar questões que são da nossa realidade e da realidade do nosso convidado. É isso. Seja muito bem-vindo, né? Esse aqui é o nosso primeiro podcast, a gente vai estar fazendo exatamente isso que o Daniel falou, que é pegar a nossa realidade e colocar aqui em pauta a realidade de outras pessoas, né? Eu acho que não tinha pessoa melhor para começar, né? Se não fosse o nosso amigo Eric Patelli, grande Eric Patelli. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Salve de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, com dois homens de Deus, um projeto que eu tenho certeza que vai ser especial demais. Amém. Vai alcançar muitas vidas para Jesus. Amém. E de verdade é uma honra estar aqui com vocês, meus amigos. Que isso, é um privilégio ter você aqui com a gente, Eric. E para começar, né, Daniel, a gente tem aquela pergunta que a gente quer começar, mano, tipo, lá em cima já, velho. Já botando pra moer logo. Vambora. Como foi sua conversão? Como você conheceu Jesus, Eric? Meu Deus. Gente, a minha conversão, eu acho que foi coisa de maluco mesmo. Eu acho que, pra quem não me conhece, eu sou meio maluco mesmo da cabeça, não tem jeito não. Acho que só pra, de antemão falar, eu vim de um legado de um homem chamado Vicente. Vicente foi meu bisavô. Legal. Ele veio de uma família que tinha uma religião diferente da nossa. E ali aquele homem foi expulso da própria casa por não negociar sua fé. Ele falou para os seus pais, meus tataravós, falaram: pai e mãe, é o seguinte, eu queria ir para uma religião diferente, eu queria frequentar um ambiente diferente. E aqueles homens ficaram furiosos, os pais deles ficaram furiosos, expulsou de casa. E aquele homem, meu bisavô, foi pregar nas ruas, praças, hospitais. Eu tenho certeza que algo partiu desse legado. E eu lembro que nisso tudo eu fui morar, cresci num ambiente muito pobre, de um lugar de muita escassez. Mas quando eu tinha ali meus 16 para 17 anos, eu tava num rolê muito louco. E eu chegava assim num domingo à noite, eu sempre ficava até mais tarde nesse ambiente e tal. Mas só que nesse domingo especificamente, eu falei, não, vou sair mais cedo desse lugar. Aí eu fui até o ponto de ônibus, tava curtindo ali um som e tal. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu falei, não vou pegar o ônibus aqui não. Vou pegar o ônibus em outro lugar. E fui andando mais 2 quilômetros, mano. Andando. Quando eu cheguei lá no ponto de ônibus do outro lugar, tirei assim o meu foninho de ouvido, um funcionava, o outro não, que é bem clássico, né? Só que padrãozão. E eu lembro que eu tava sentado assim, olhei pra frente, tinha uma igreja. E eu comecei a escutar os louvores que minha mãe escutava lá em casa. Eu falei, pô, mano, da hora, né? Uma igreja. Pensei, vou sair fora. Não quero igreja não, né? Tô cansado, não quero saber disso. E aí, passou 15 minutos, o ônibus não passou. Pensei, vou esperar o outro. Passou mais 15 minutos, ele não passou. Falei, quer saber? Eu vou entrar nessa igreja. Entrei lá na igreja, fui lá na última cadeira, uma igreja lotada para 2.000 pessoas. Fiquei sentado assim, ó, só olhando o que o pastor tava falando. E aí ele começou a pregar e tal, não entendi nada. Começou a orar em línguas e tal. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Não entendia nada, não era cristão. E aí ele fez um apelo. Falei, não vou, não. E aí minhas pernas se levantaram sozinhas, eu fui lá na frente. E aí ele tava pregando, eu fiquei só assim, olhando pra cara dele, assim. Ele olhando pra mim, olhando pra cara dele, ele pregando pra um monte de gente. Aquela cena mística mesmo. E aí, de repente, quando eu era criança, eu lembro que eu tive um sonho numa tela preta, e Deus falou comigo, com a voz do Cid Moreira, um versículo, que era Salmos 4:3. Voz do Cid Moreira. Cid Moreira. Perfeito. Aí eu acordei assim, falei, mãe, tem uma Bíblia aí? Aí abri a Bíblia e estava escrito, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Esse versículo marcou a minha vida, porque a falta de um pai que eu não tive, a gente vai entrar a abordar isso depois, aquele versículo ele veio de encontro. E nesse dia na igreja, quando eu fui lá na frente, aquele pastor olhou no meu olho, eu olhei no olho dele assim, com cara de maluco, e eu não sei se eu ouvi da boca dele, ou se foi o próprio Espírito Santo, mas eu escutei. Salmos 4:3. Ô, louco. E aí eu falei assim, mano, agora eu sou gospel. Agora eu virei evangélico. Me converti. Agora eu virei evangélico, e nisso é muito louco, né? O dia que o Senhor nos encontra. Acho que todo mundo tem esse dia. Um dia bom demais pra se lembrar. E eu lembro que eu saí daquela igreja, e na hora que eu saí, parecia que o ônibus tava me esperando. Aquele ônibus ficou lá na porta me esperando. Eu entrei naquele ônibus e eu comecei a lembrar das histórias do meu bisavô, né? O quanto ele pregou em cima de um cavalo e tal. Abriu mais de 30 igrejas. Eu lembro que quando eu entrei naquele ônibus, eu passei meu passe. Eu disse, boa noite, ônibus de Jesus Cristo. Eu preguei o evangelho no ônibus, ninguém gostou. Você falou de Jesus assim que você saiu da igreja? Na hora, mano. Rapaz, esse cara é um evangelista nato, Ô, louco, né? O cara mano. tinha acabado de se encontrar com Cristo e já... Mano, e aí eu lembro que eu sentei na cadeirinha lá,
Eu lembro que eu acessei meu celular, tava ouvindo Eminem, eu falei, não, agora eu sou crente. Agora eu sou gospel. É Cassiane, né? Vamos mudar tudo. Aí fui pra casa, já cheguei pra minha mãe e falei, mãe, sou crente. Quanto custa um cavalo? Não, falei isso na brincadeira. Vou evangelizar agora. Mas comecei a lembrar, né, das histórias que meu bisavô tinha, né? Eu não conheci ele pessoalmente, mas como é importante um homem que deixa um legado, né? Como é importante. Esse bisavô, ele foi por parte de mãe ou por parte de pai? Por parte de mãe. De mãe. De mãe. Legal. É bem doido, cara. Bem doido mesmo. Cara, isso é massa, né? Que ele falou, tipo, a importância de legado. Eu nunca tinha parado pra pensar, tipo assim, cara, né? Como isso é importante, assim, de verdade. Cara, imagine se seu avô nunca tivesse decidido buscar a Cristo, nunca tivesse decidido levar o evangelho. Você não teria sido alcançado. É verdade. Tipo assim, você e as milhares de pessoas que você já pregou, que já aceitaram Jesus através da sua vida. Então, tipo assim, a importância... Sinceramente, eu não tinha parado pra pensar no quão grande é isso, sabe? Né? O meu pai, os meus pais, os meus avós, né? Os pais do Daniel são pastores. Sim. E, assim, eu acredito que existe um legado na vida deles que foi passado pra mim e pros meus filhos e assim por diante. Mas, cara, eu nunca tinha botado nessa perspectiva de que o legado que o meu avô deixou, igual o seu bisavô deixou, pode impactar pessoas que, às vezes, eu nem imagino, sabe? Exatamente. Cara, de verdade, muito interessante isso. Muito interessante massa. porque aquele homem começou meu bisavô, mas, de repente, a geração dos meus avós não foram tão fervorosos na religião. Mas já a minha mãe começou. Entendeu? Como a sementinha plantada. Sim. E depois vão regando e vão Isso colhendo. que eu ia perguntar, porque você falou que você não teve um pai presente. Exato. E eu tenho certeza que não ter uma figura paterna dentro de casa gera marcas na sua alma que com certeza vão influenciar quem você se torna ali por um momento. Sim. Né? E você falando do seu bisavô, que ele saiu da casa dele, saiu do conforto dele por amor a Cristo. Exato. E acontece que, graças a Deus, a sua mãe acaba sendo uma mulher de Deus fervorosa, mas isso quase se perde de uma geração para outra. Sim. Né? E a importância de você não só viver um evangelho para você, mas para a próxima geração. Exato. Né? Então, me conta mais um pouco disso, como uma figura paterna na sua vida pode ser essencial para tanto salvar uma geração ou pode ser prejudicial para perder uma geração. Sim, acho que a primeira coisa que eu preciso só corrigir, assim, de certa forma, que eu disse, que é o quê? O meu pai, ele não foi presente mesmo morando dentro da minha casa. Entendeu? Caramba. Exato. Então, tipo assim, eu cresci no ambiente, meus pais eram casados até 2007. Então, meu pai se trancava dentro daquele quarto, usando muita droga e agredindo muito a minha mãe, com agressões físicas e verbais. Mas olha só, embora a pessoa esteja lá, ela não é presente, entende? Entendo. E aí foi nesse sentido que hoje eu prego muito sobre um relacionamento e sobre a paternidade. Porque aquilo que eu vi de errado, aquilo que eu vi que não foi legal, eu não preciso fazer igual. Eu não sou rascunho dos meus pais. É interessante porque aquilo que o meu bisavô começou, qualquer um de nós pode começar. A gente tem muito... A igreja, no modo geral, talvez tenha um dilema que é do tipo, eu não tenho um pai pastor, eu não tenho um pai apóstolo, um pai profeta, não tem ninguém na minha casa que então eu não tenho como começar. Talvez se a gente for parar olhando a história bíblica, olhando para a história de Eliseu também não tinha um pai pastor, ele não fazia parte da escola de profeta, ele não era ninguém, teoricamente. A Bíblia não fala como ele começou o seu ministério, só fala que um dia ele estava arando o campo, Elias passa, joga o manto sobre os seus ombros e ele começa uma trajetória. Um dia, alguém tem que começar. Sim. E quem sabe não é você, né, que está nos assistindo. Uau. Talvez o seu passado você olha para trás e pensa, cara, ninguém deu certo, mas você pode dar certo. Você pode fazer. Talvez comece agora, no dia de hoje. Eu acho que foi assim que aquele homem que entregou tudo. Quando a gente fala que ele foi expulso de casa, a gente pensa, nossa, que gospel, né? Que homem evangélico. Mas na nossa linguagem, ele foi virar um morador de rua. Sim. Entendeu? O que leva um homem na sua juventude a deixar o conforto da sua casa, todos os estudos, a deixar todos os planos por amor a Cristo? Sim. É isso que Hebreus fala, né? Sim. Uns foram jogados na cova do leão, outros foram cerrados ao meio, mas
algo melhor está por vir. Não, há uma glória que ainda não foi nos revelada, que será nos revelada ali. Então eu penso muito nisso. Amém. Eu acho que vale muito a pena começar hoje, né? Sim. Quantos anos você tem, Eric? Atualmente tenho 27. 27. Eu daria menos, pô, tá? Pô, tô bonitão. Tá bem então. conservado. Não tô Tá rodando de conservado. pneu murcho, né? É, Mas você se converteu, então, tem uns mais ou menos uns 10 anos. 10 assim. anos, exatos 10 anos. caraca, mano. E, tipo assim, como foi, cara, a sua juventude antes de Cristo? Tipo assim, eu vi no seu testemunho, né? Eu já vi você em outros podcasts e tal. E, cara, como foi, assim, sua conversão? Eu lembro que tem uma história, assim, que você ficou preso dentro de casa, assim, durante muitos anos. Como, cara, pra uma pessoa, assim, normal, acho que não existe uma pessoa, assim, né, que eu conheça que ficou, assim, nessa situação igual você ficou. Ainda mais no período de adolescência, né, cara? É. Foi assim, ó. Quando criança, meus pais eram casados, Uhum. mas em 2007 ou 2006, não lembro exatamente, meus pais se separaram, minha mãe foi morar algumas ruas pra baixo e foi eu e os meus 2 irmãos. Nós somos em 3. Nossa vida, como de muita gente, foi muito pobre. E eu não tô aqui pra chorar as pitangas, até porque Cristo vive e Ele é a Amém. fonte da nossa alegria. Mas foi de muita falta. E naquela mesma semana que eu tinha me mudado, eu lembro que eu tinha uns 8, 9 anos e eu lembrei que eu tinha algumas roupas na casa do meu pai. E eu fui. Minha mãe trabalhava das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Ela era empregada doméstica, passadeira de roupa e catadora de latinhas. Então, imagina, tava sempre tentando ganhar dinheiro. E nisso eu fui pra casa do meu pai. Quando eu entrei na casa do meu pai, basicamente, ele me pegou no braço, olhou no meu olho e disse: daqui você não sai nunca mais. Daqui agora é o teu lar. Aí minha mãe começou a ligar desesperadamente. Meu pai me fez atender o telefone e dizer pra ela assim: mãe, eu não gosto de você e eu quero morar com meu pai. Eu soube muita ameaça. Eu sabia Uhum. que meu pai tinha arma em casa, eu sabia que meu pai era um cara agressivo. Uhum. E nisso, então, meu pai, a gente mora 2 anos naquele mesmo lugar que a gente estava, em Campinas. E depois de 2 anos, ele mudou, então, pro centro da cidade de Campinas. Numa avenida bem conhecida lá, a principal avenida da cidade, onde eu fui morar num prédio. Nesse prédio, basicamente, eu fiquei trancado por 2 anos. Por quê? Meu Meu pai, Deus. ele tinha muito medo. Ao certo, eu não sei o que era, mas ele era um homem cheio de medos. Talvez pela droga, não sei. Talvez alguma dívida, não sei. Mas isso fazia com que ele evitasse sair de casa. E por ele evitar sair de casa, eu não ia para a escola. Eu ia raras vezes para a escola, por medo do conselho tutelar. Uhum. Inclusive, eu perdi um ano letivo na escola por falta, por meu pai não me levar para a escola. Meu pai era um cara que não tinha um zelo pela minha higiene básica. Então, ele não pagava a conta de água. Consequentemente, se não tinha água, Meu Deus. Não não tomava tinha banho. banho. Então, quando eu ia pra escola, eu lembro que eu sofria muito bullying porque eu estava fedendo. Eu lembro que eu ficava num cantinho e toda a rapaziada do outro lado só me zoando. E quando eu voltava pra casa, no início ali, eu ficava deitado numa cama olhando pro teto porque eu não tinha o que eu fazer. E quando eu ia pra escola, então eu ficava deitado ou olhava pela janela do 6º andar. Até que então meu pai comprou ali um computador, na época era um Windows XP, Uhum. e eu comecei a mexer muito naquele computador, depois virou Windows Vista e tal. E eu lembro que ele colocou uma cadeira sem encosto. Aí uma dica pra você que tem um filho que fica jogando o dia inteiro: coloca uma cadeira sem encosto, que uma hora as costas cansam. Sim. E aí eu saía do PC e ia deitar na cama. Ele desligava ali, 4 horas da tarde era o meu limite de computador. Só um parênteses, Uhum. hoje eu trabalho vendendo computador. Ah, Deus sabe de Deus tudo. sabe, Olha Deus. como Deus exatamente. faz. A única coisa que eu tinha pra fazer Cara, hoje é uma das minhas profissões. Já tô 8 anos fazendo isso. Mas voltando. E ali naquele ambiente foi um ambiente de muita tristeza, porque meu pai estava usando droga sempre, muita falta. Eu lembro que a minha meia, irmão, se eu fizesse assim, ela quebrava de tão suja, Nossa. Meu Deus. tão dura que ela já tava. Era uma coisa terrível. E quando eu ia visitar minha mãe, meu pai me dava um banho, me garimpava e falava: ó, fica Fica na sua. na sua. E realmente, eu falava assim, mano, eu falava pra minha mãe, meu pai é muito legal, meu pai é top, eu gosto de morar com meu pai. E quando eu voltava pra lá, era um sofrimento terrível, cara, terrível. É claro que eu não posso mentir dizendo que eu não tive momentos bons. Hoje eu falo que meu pai foi aquele pai porque ele também não teve um bom pai. Sim. Basicamente, seu pai morreu, meu avô, por parte de pai, morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Pelo que eu sei, não tenho a certa certeza,
Meu pai foi vítima de um abuso, entendeu? De um ambiente... Ele apanhava muito dos seus irmãos, então meu pai não soube ser um bom pai, entendeu? Então eu já tive momentos assim de... comi um cachorro quente com meu pai, mas muitas das vezes era um copo de leite, era um arroz puro, era um Sim. arroz com alface, era muita falta, sabe? Sim. E foi muito engraçado, porque 2 anos se passaram, quando eu já tinha ali uns 11 anos de idade, mais ou menos, ou 12, eu fui na escola e os meninos falaram assim pra mim, Ericão, você não quer dormir lá em casa, mano? Porque amanhã a gente vai tudo pro Hopi Hari. Eu falei, nossa, cara, queria muito dormir na casa, e queria muito Ir pro Hopi Hari. Eu falei, não gosto disso não, é coisa de São Paulino, né? Não gosto dessas coisas não, tô tranquilo. E quando eu cheguei em casa, eu sentei naquela cama e eu falei, queria ser uma criança normal, tá ligado? Sim. Queria... o Hopi Hari, beleza, não ia porque não ia ter dinheiro. Sim. Mas pelo menos dormir na casa dos relacionar, amigos, ter amigos, né? E nisso me despertou, mano, uma tristeza amarga que quando eu cheguei na casa da minha mãe, numa das visitas, eu disse, mãe, meu pai é isso. Você desabou em cima. Desabei. E aí minha mãe me acolheu. Nós fomos na frente da casa do meu pai, no prédio. Ele desceu, ele olhou no meu olho, olhou no olho da minha mãe e disse, se vocês cobrarem pensão, eu mato todos vocês. Uhum. E... Caraca. Eu queimei todos os documentos do Eric, eu queimei todas as roupas, ele não tem mais nada aqui. Sabe o que eu senti nessa hora, mano? O que você sentiu? Alegria, velho. Sério, mano. É embaçado falar isso, mas a Bíblia fala, né? Foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Uhum. Não existe sentimento melhor da sensação de você ser livre, cara. De você estar em paz. De você saber que, embora as coisas continuem talvez com a mesma qualidade de vida, mas você tem a liberdade que só Jesus oferece. Sim. E quando eu cheguei em casa, né? Abri a geladeira, tava pobre ainda. Abri a geladeira, só tinha fé. Não tinha mais nada além da fé na geladeira. Mas pelo menos eu podia ser uma criança normal, cara. Eu fui morar num bairro simples, em Campinas. Todo mundo simples, mas eu podia brincar. Podia ir pra escola. Eu lembro que a minha maior alegria foi de ônibus pra escola. Pegar um ônibus, ser uma criança, cara. Então, Sim. foram 2 anos de muito sofrimento, de momentos bons também. Ali poucos, mas mais sofrimento. Sim. Mas uma alegria imensa quando eu pude ser livre. Uma criança normal. Eu achei interessante que você falou que você também teve momentos bons com seu pai e você conseguiu, acredito eu, agora que você amadureceu, perceber que do outro lado tinha um ser humano ali. Sim. Tinha uma pessoa ali que também não teve um pai. Exato. Que foi marcado pela ausência de um pai, não no sentido que você falou. Eu tive um pai ausente que estava morando comigo. Né? E quando você está aconselhando alguém, conversando com alguém, você percebe que existe uma pessoa ali do outro lado. Né? E o que eu achei interessante foi porque eu fiquei pensando na minha realidade com o meu pai. Que eu venho de uma realidade oposta. Meu pai, ele se converte em 83 e ele entrega a vida dele para Jesus. Ele era engenheiro mecânico, tinha um emprego muito bom. Ele veio do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha que era fronteira com o Paraguai. E ele sai do Pantanal para ter uma chance de vida, né? Pro Rio de Janeiro, onde ele conhece minha mãe. E eles se convertem juntos. E o meu pai, ele sempre falou para mim. Ele falou assim, filho, o que mantém essa família viva é Jesus Cristo. Olha só. Porque ele sempre falou isso para mim. Ele falou assim, você não conhece o Hugo, que o nome dele é Hugo, você não conhece o Hugo antes de Cristo. Mas o Hugo antes de Cristo era bravo, o Hugo antes de Cristo bebia, provavelmente o Hugo antes de Cristo teria traído a sua mãe. Então, eu sempre olhei para minha família e eu comecei a perceber a importância de Cristo na vida da minha família. E por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente não entende que a realidade que nós estamos vivendo hoje na nossa casa, ela só está se repetindo. E ela se repete e se repete porque o pai não teve um pai, porque teve um pai que não teve um pai, e a gente vem de um ciclo de paternidade que não reflete a paternidade de Deus, né? E eu achei interessante, por quê? Porque hoje, eu vi recentemente no seu Instagram, que hoje você tem o desejo de ser pai. Exato. E eu não tenho nem ideia de como que era esse assunto de paternidade pra você, porque a sua referência é essa, né? Tipo, esse é o pai que eu tive. Que
que tipo de pai eu vou ser? Então, eu queria te perguntar, como que você enxerga hoje o teu casamento, a tua família, uma oportunidade de você ser o pai que você nunca teve, né? E como que é pra você pensar, cara, daqui a alguns anos, só Deus sabe quando, daqui a alguns anos, daqui a um tempo, quando eu menos esperar, eu vou ter ali um ser humano e eu vou ser a referência dessa pessoa. Me conta, como que é isso pra você? Você sabe que ontem a gente tava indo a caminho da nossa agenda que a gente foi pregar ali. E a gente tava conversando sobre isso, né? Eu tava contando pra Isa que quando eu era pequeno, ainda quando meus pais eram casados, o vizinho a gente tinha duas amigas que o pai era tipo o pai perfeito. Uhum. O pai construía casinha na árvore pras filhas. O pai fazia brinquedo. Era aquele pai que tipo, mano, como é bom ter um pai assim, né? E conversando com a Isa, eu falei assim, Isa, é por isso que eu prego, cara, sobre nós não precisamos ser rascunho dos nossos pais. Amém. Hoje eu entendo que, cara, eu quero quebrar todo esse ciclo geracional. Eu quero com você dar a melhor casinha de árvore pro meu filho, ser um pai presente, ser Amém. um pai amigo. E eu entendi que eu tava na hora de ser pai, cara. Na verdade, o meu medo de não ser pai era o medo de eu não conseguir tá pronto, acho que era isso, né? Sim, Diante sim. de tanta coisa errada que eu vi, de tanta coisa ruim. Eu sempre sonhei em ser pai, mas embora fosse um sonho, eu não sabia quando eu estaria pronto. Sim. Mas o Senhor simplesmente aqueceu meu coração e falou, bora, meu filho, bora fabricar um filho aí, vamos fazer. Bora produzir um boneco. Hã? A Isa orou muito também. A Isa, sonho da vida dela é ser mãe. Que legal. E ela, como ali nos bastidores, só orando bastante. Uhum. E é isso, cara. Eu acho que é hora de quebrar ciclos, sabe? Chega de Você é casado há quanto tempo? 3 Cleber? anos. 3 anos? 3 anos já? 3 anos. Caramba. Caramba, Você cara, sabe que o legal. vídeo que eu postei que viralizou, que é o vídeo onde eu me emociono no casamento, Sim. eu casei em 2021. Esse vídeo eu fui postar só em 2022. Entendi. Eu achei que você tinha casado tipo, Pois mais é. recentemente, justamente na por causa minha, disso. na minha Não. cabeça você tava Não. casando, tipo, há meses. Não, já faz 3 anos, cara. Que legal. Também pelos vídeos que você faz lá, eu falei, velho, esse cara deve ter casado, tipo, pouco Não, tempo. é que eu e uso tal. bastante mesmo. Né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Carregar uma mensagem. Já era, eu uso mesmo, tô nem vendo. Perfeito. Mas é isso, basicamente é hora de quebrar ciclos, sabe? Legal, legal. Fazer diferença. E eu tô pronto. Tô pronto pra ser um bom pai. Massa. Amém. Cara, é massa essa conexão, assim, que a gente vê aqui, né? Literalmente, entre mundos. Porque, cara, a minha realidade do Daniel é completamente diferente da que você veio, né? Igual eu falei, os nossos pais foram pastores, são pastores, né? Tipo assim, a gente vem de uma realidade onde nossos pais sempre estiveram presentes, pelo menos na minha visão, né? Eu acredito Sim. que o seu pai, Sim, com certeza, também, foi presente, né, mano? Então, tipo assim, cara, pra mim, o normal é o que meu pai me deu, sabe? Tipo assim, eu tô acostumado com isso. E quando vem um cara, tipo, igual você, que, né, contar o seu testemunho, eu fico assim, em choque, mano. Porque, tipo, cara, como que alguém conseguiu passar por um bagulho desse? Tipo, Sim. E tá aqui bem. tá aqui, tipo, mano, convertido. Né? E isso só mostra como Cristo é bom. Né? Sim. Como Cristo, ele nos encontra, ele nos transforma. Porque você tinha tudo, cara, pra ser reflexo de quem seu pai foi. Você tinha tudo pra ser o cara, tipo assim, mais horrível do mundo, né? Lascado, né? Não vou falar rasgado aqui, bicho, Rebento. mas, tipo assim, você tinha tudo pra ser o cara, tipo, casado mesmo. drogado, lascado. Rebento foi bom. Sem expectativa de vida, sem alvo, sem Caramba. meta, sem... Não, você tinha tudo pra ser esse cara, velho. O cara... Mas, cara, quando você encontrou Cristo, você foi transformado, velho. Transformado. Completamente transformado. Completamente. Eu lembro que eu tava conversando uma vez com o Dani também, que quando as pessoas elas têm um encontro com Cristo, elas são completamente transformadas. Um Sim, exemplo sim. disso é o apóstolo Paulo. Sim. Quando ele era Saulo, né, ele teve um encontro com Cristo, ele teve uma identidade renovada. Ele Sim. virou até Paulo, né? Sim. E quando você, né, mostrando aqui, né, fazendo essa análise, vamos dizer assim, quando você teve esse encontro com Cristo, você foi completamente transformado, velho. Porque você tinha tudo pra ser igual ao seu pai, né? Cara, meus pais também são psicólogos e eu faço faculdade de psicologia. Legal. E a gente vê, né, muitas vezes na psicologia sistêmica que, né, se a gente não se livrar desse ciclo, igual a gente estava falando, a gente vai ser o nosso pai de novo. Muito Sim. bom. Então, tipo assim, a gente, o nosso pai foi o que o vô dele foi e o vô dele, enfim, todo esse Sim. ciclo. E aí, tipo assim, a gente tem tudo pra ser o que nosso pai foi pra gente, né? Tudo. Se a gente não conseguir, né, vamos dizer assim, livrar disso. Sim. Mas Cristo te encontrou, cara. Amém. E Amém. quando você foi encontrado por Cristo, é muito, assim, né, até emocionante, cara.
como a gente é constrangido pelo amor que ele nos dá e a gente é completamente transformado, velho. Pra mim isso é evangelho, sabe? Sim. Cara, às vezes a gente nem percebe, mas a gente vai, tipo, pregar numa igreja, por exemplo, né? Eu e o Daniel, a gente já pregou em algumas igrejas e tal, você também. E assim, a gente às vezes vai pra pregar e fala assim, cara, que palavra horrível que eu fiz. Tipo, meu Deus, acho que ninguém se converteu hoje. Só que imagina, teve uma pessoa, Sim. tipo, no seu caso, imagina, foi a única pessoa ali que teve uma experiência com Você Deus. sabe que realmente, assim, a gente tá falando entre mundos, né? E na nossa bolha, realmente, a gente acaba conhecendo muitos só cristãos, muitos que vêm de família de cristãos e tal. Sim, Mas sim. eu conheço muita gente, cara, que tem histórias piores que a minha. Meu Deus. Piores, tá? Piores. Não, a minha é leve. A minha é... Eu tenho um amigo, cara, que Caramba. eu quero também um dia entrevistá-lo, né? Que é um amigo que teve uma história muito triste em Campinas, em 2017, onde toda a sua família foi morta a tiros no ano novo. Caramba. Meu Deus. E ele foi andando sobre os corpos da sua mãe, dos seus tios. Que e isso? hoje é um cara que tá se formando em engenharia, é cristão. Caraca, velho. Caramba, Você tá mano. entendendo? Meu Como Deus. às vezes a gente fica travado na nossa bolha, né? Sim. Mas tem muita gente Sim. com história muito boa, Sim. cara. Tem muita gente com história muito impactante. Gente que tem muito pra somar. E é aquilo, né, cara? Às vezes a gente teme mudar porque teme o destino, né? Tipo assim, cara, eu não quero mudar agora, eu quero fazer do jeitinho que meu pai fez, que a minha mãe fez, porque deu certo pra eles e eu não quero ter que lidar com novas coisas no futuro. Mas quem Sim. teme a mudança teme o destino, cara. Que nem Sim. você falou, né? Porque Deus quer um Paulo e não um Saulo. Porque Sim. Deus quer Abraão e não Abrão. Deus quer Sim. Sara e não Sarai. Deus Sim. quer Pedro e não Simão. Sim. Então, o cumprimento da nossa missão exige a transformação da nossa pessoa. Perfeito. E é isso, cara. É do tipo assim, cara, todo dia é dia de mudança. Amém. Todo dia é muito melhor andar no desconhecido sobre as águas do que às vezes ficar no conforto do barco. A gente cresceu ouvindo isso, né? Porque o conforto do barco... Mas no primeiro barco, Jesus dorme e ensina os discípulos a ter autoridade sobre a tempestade. Já no segundo barco, ele não tá mais. Os discípulos vão sozinhos e Jesus vem sobre as águas. Tipo assim, agora vem pisar no desconhecido, porque o vento nem te assombra mais. Sim. Isso não é nada. Do tipo, cara, o desconhecido, andar sobre as águas é muito melhor. Então, todo dia a gente precisa ser transformado e a gente não precisa ter medo de mudar. Não precisa ter medo de quebrar ciclos. Muda. Sim, eu acho interessante porque sobre quebrar ciclos, eu lembro muito do versículo, que é inclusive o versículo preferido da minha esposa, que é Romanos 12:2, que ele fala assim, não se conforme com os padrões deste mundo. Né? E na versão que eu leio, na NVT, ele fala, não imitem os comportamentos e os costumes deste século. Olha aí. E eu acho muito legal essa versão, por quê? Porque quando você imita comportamento e costume, você replica resultados. Então, se eu imitar o comportamento X, eu vou multiplicar o resultado X. Sim. Então, quando a gente menos percebe, a gente está vivendo a mesma realidade que a gente queria fugir. Por quê? A gente idealiza um futuro diferente, mas vivemos comportamentos iguais. A gente idealiza um destino diferente e o problema do pecado é que ele não é só um atalho, né? Porque a gente idealiza que o atalho ele só vai encurtar o tempo para eu chegar no destino. Sim. Só que o atalho, ele não só encurta, ele muda o destino. Olha aí. Né? Então, toda vez que a gente pega um atalho para chegar onde a gente quer, a gente não está só diminuindo o processo, a gente está mudando completamente a rota. A gente está mudando completamente aonde a gente quer chegar. E todas as vezes que eu gosto de falar sobre esse assunto, eu sempre gosto de fazer pergunta. Eu falo assim, quem aqui quer ter um casamento feliz? Sim. Aí todo mundo, eu. Quem aqui quer ser feliz? Eu. Quem aqui quer ser amado pelo próprio filho? Eu. Quem aqui quer ser um bom pai? E muitos dos jovens, o que a gente vê, né, lá fora, no mundo, muitos dos jovens não têm um casamento bom. Os pais não amam uns aos outros, o filho não ama o pai. E aí eu sempre trago essa reflexão de tipo assim, se o teu pai tivesse com a tua idade hoje, sentado nessa cadeira, e eu tivesse perguntando pro teu pai, você gostaria de ter um casamento feliz? Você gostaria de ser amado pelo seu Com pai? certeza. Com certeza ele falaria, Sim. sim. Então a pergunta é, se todos nós queremos a mesma coisa, o que acontece? Por que existe histórias como a sua?
que acontece no coração do ser humano, o que acontece na nossa alma, na nossa vida, que faz com que, apesar de todos os seres humanos, todos nós queremos paz e felicidade e harmonia, por que no final a gente encontra divórcio, adultério, abandono, ausência de paternidade, né? E aí a gente entra no que Cristo vem oferecer. Cristo vem oferecer não só uma mudança de comportamento, mas uma transformação de caráter, né? E eu vejo que é isso que aconteceu com você. Amém. Quando você entrou naquela igreja... Foi a primeira vez que você entrou numa igreja? Não, já tinha entrado antes, até porque minha mãe ia pra igreja. Sim. Inclusive, só um adendo, né? Eu nasci na igreja, teoricamente. Né? A bolsa da minha mãe Entendi. estourou no meio do manto. Ô, louco! É verdade. Então você literalmente Não, nasceu... na eu igreja. nasci no hospital, mas Entendi. assim, É. o Eleb foi ali na igreja, entendeu? Aconteceu um Paranauê ali, e aí eu fui direto pro hospital. Mas, então eu tive ali uma visita ali na igreja, mas Deus é pai, né? Não avô. Amém. Velho, Deus é pai, não é padrasto. Então. Aí eu tinha que ter a minha experiência de pai pra filho, né? Sim. E foi ali, cara. Sim. Muito, muito Entendeu? legal. Mas é isso, cara. Eu acho que realmente faz muito sentido o que você falou. Um casamento sem Jesus não é um casamento, não dá certo. Jesus tem que estar sempre o centro. Numa família, Jesus está Sim. sempre o centro. As pessoas precisam aprender a valorizar o outro, amar mais, sempre amar mais a esposa Sim. do que qualquer outra pessoa, do que filho, do que pai. É a esposa, é um presente de Deus. Esses dias eu ouvi um vídeo no Instagram que falava assim: o seu pai te ama porque você é filho. A sua mãe te ama porque você é filho. O seu irmão te ama porque você é irmão. Qualquer pessoa ali, parente, te ama porque você é um parente, mas a tua esposa te ama pelo que você é. Ela escolheu Uau. te amar por quem você é. Sim. E acho que esse é o maior presente, né, que o Senhor Sim. pode nos dar, juntamente com os filhos que são a herança do Senhor. Então, Sim. Verdade. é um respeitar o outro. Certamente aquela paixão fervorosa, ela acaba, Sim. mas o amor, o que compõe o amor, sempre vai ser a admiração. Eu admiro quem a minha esposa é, quem ela se tornou, o que ela fez e faz até aqui. E isso reflete no nosso dia, isso baseia a nossa vida em amor. E acho que é isso. Glória a Deus. Basicamente. Glória a Deus. Caramba, velho. E, né, já puxando esse gancho aí, sua esposa e tal, a gente falou um pouquinho sobre isso. Cara, os seus vídeos no Instagram, velho, com a sua esposa, mano. Agora o bagulho ficou louco. Agora ficou interessante, cara. Hardcore. Eu, tipo assim, sinceramente, eu sou uma pessoa que tem um humor muito, muito chato. Eu não consigo rir, assim, de qualquer coisa que eu vejo na internet e Ela tal. é assim também. Mas, cara, os seus vídeos, velho, eles me pegam muito, mano. É muito bom. E, né, e a gente tava pensando aqui antes, e você falou que, tipo assim, é real, assim, a reação mesmo e tal. Mano, Dos muito. seus sogros e tal. Muito. Conta pra gente, como é que é, tipo, o constrangimento Demais. de gravar assim? Eu sou meio carudo, né, meus amigos? Sim. Sabe, deu pra perceber, né? E assim, cara, a gente tentou fazer um tipo de vídeo que foge um pouco daquilo que os crentes não falam, né? Aham. Sim. Que é realmente, Eu casado acho faz que- sexo? eu acho Faz, que é graças isso a Deus, que, né? que, tipo assim, Tipo, Graças a quebra. Deus. Porque, cara, a gente não vê a galera falando sobre isso. Tipo assim, Não sobre, vê, cara. sobre lua de mel. É meio constrangedor tocar nesse assunto na internet. Sim. sempre é. Mas a gente falou assim, não, vamos mostrar pro povo. Porque tem uma geração corintiana de solteiro que me segue. Corintiana. Não, é que é muita gente, né? Tipo, Entendi. é muito, Ah. muito solteiros. E eu falei, não, vou mostrar pra esse povo que nem sempre é daquele jeito, né? Por Sim. exemplo, né, eu fui preso na minha adolescência por um mundo da pornografia. Sim. Eu fui preso na minha adolescência. Então eu cresci imaginando que o sexo seria algo do tipo, cara, do jeito que eu via nas telas, Sim. certo? Graças a Deus que quando eu me converti, eu tive discipuladores, pessoas que me acompanharam de perto para vencer essa dificuldade e me ensinarem que não é daquele jeito. Então, por exemplo, hoje talvez tenha uma geração que acha que quando casar, de repente na lua de mel, vai ser, na noite de núpcias, vai ser de primeira. Sim. E não vai ser, cara. De repente não vai ser. De repente, não vai ser do jeito que você almejou ser. E tá tudo bem. Essa é a proposta do vídeo que eu quero trazer. Que, tipo, existe uma realidade no casamento que nem sempre é aquela fantasia criada lá atrás. Sim. Por causa das telas. Que nem sempre vai ser desse jeito. Então, o primeiro vídeo que a gente fez, o segundo, aliás, foi do tipo entrando no hotel. Foi o vídeo que mais viralizou desses, então, que eu acho que deu 11 milhões de visualizações. Então, Caramba.
Do tipo assim, a gente entrando, ela entrando no banheiro, sofrendo, tipo, mano, e agora? E agora, velho? Ele tá lá e Não tem como fugir, velho. não tem isso, né? E eu lá do outro lado falando assim, nossa, agora, né? Vamos jogar Uno, não, o que não vamos fazer, né? E, Assistir The Chosen? Cara, nem sempre dá certo. Às vezes dá, às vezes não. Mas é trazer essa consciência a uma geração que, tipo, cara, tá tudo bem. Vocês têm o resto da vida Sim. pra desfrutar aquilo que é bom mesmo. É bom, Sim. mas tem o resto da vida Sim. que vocês vão se conhecendo. E que, cara, tá tudo bem. Só que aí a zoeira veio porque eu já abrangi pra um lado constrangedor, né? Sim, o Que- cômico, né? O cômico, né? Que realmente acontece. Que é do tipo, cara, casei. Fizemos. Né? Casamos, podemos fazer porque casamos. Sim, Ok? glória a Deus. Depois de casar, tá? Amém. Amém. Aí, eu pego, saio da lua de mel e falo, mano, meu sogro. Só que meu sogro, ele é pastor. Vixe. Tá entendendo, né? Seu pai, Sim, imagina, sim, né? sim, Tudo. sim. Não sei, as namoradas de vocês aí, as esposas, você é filho de pastor também, mas um dia você vai ter que sentar com o pai dela, olhando pra vocês, sabendo que vocês fizeram. É. Cara, eu acho que, tipo assim, eu fico dando mais risada porque eu não sou casado ainda, né? Eu tenho um namorado e tal. Planeja casar, óbvio. Só que o Daniel é casado. Ele Glória a Deus, já aleluia. já passou por isso. Passou. Deus eu é fico bom. pensando, como que eu vou passar por isso? E aí eu vi esse vídeo, eu falei, cara, Realmente. vai ser assim, velho. Tipo, se for assim, mano... Eu tô muito lascado, velho. Eu vejo os comentários, a galera falando assim, Eric, você tá me deixando com medo de casar. Pois é, cara. Pois Não, é. Eu tô aqui pô. pra confirmar, eu faço parte dessa galera dos comentários, viu, bicho? Porque, mano, é tipo, cara, se constrangedor assim, velho. Meu Não, Deus. mano, é que assim, às vezes, o que eu coloco ali é pira da nossa cabeça, às vezes. Do tipo, será que ele tá pensando? Né? Você começa a entrar numa Sim. pira. Porque você entra nessa pira, fala, cara, todo mundo sabe que eu fiz. Mais pra mulher, né? Que eu vou na onda. Mas é sempre mais pra mulher. Do tipo, a Isa pensando, cara, eu vou ouvir meu pai. Meu pai é meu pastor, meu pai é meu pai. Meu pai é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. De repente eu tenho que chegar pra ele e falar, né? Eu Como fiz- foi lá? Foi bom, velho. Então, O que vocês fizeram? Um monte de e coisa. é engraçado aquele vídeo um dos vídeos que eu postei que realmente foi com o pai da Isa, eu meio que improvisei ele na hora, eu não passei o script, né? Eu só falava assim, Augusto, ele tem um pouquinho de dificuldade de fazer vídeo, ele é muito fofo, e era difícil eu fazer ele ficar bravo, mas eu falava, não, Augusto, faz uma cara séria, tá? Aí ele fez uma cara séria e tal, e eu falei, não, agora você vai só olhar pra mim, beleza? Então primeiro eu gravei as reações dele, já sabendo do que eu ia falar. Aí eu falei assim, Isa, agora só me grava aqui, tá bom? Aí eu falei assim, eu vou orar. Aí eu disse, Senhor, muito obrigado por esses dias. Obrigado por essa janta. Porque depois que eu casei, eu sei que a janta nunca acaba. Meu Deus do céu, Obrigado por Mano. muita fartura e abundância que não acaba cara. mais. Eu rachei o Aí, bico, mano, velho. Quando eu olhei A pra, janta nunca quando eu olhei acaba. pra Isa, ela gravando, ela tava vermelha. Nossa, a Isa, literalmente. Do tipo, cara, mano, você é maluco. cara é O Ele meme louco, virou velho. realidade, ele é tá meu ligado? pai, não esqueça disso, que ele é meu pai de verdade. Mas é isso, cara. Eu coloquei essa vertente agora, né? Sempre fui. Aham. Meu Instagram sempre foi mais ministerial, mas Sim. agora eu coloquei mais um pouquinho, uma pitada de humor E eu ali. acho isso da hora, cara. Eu não sei se você tem essa impressão, mas dos últimos tempos pra cá, eu não digo sempre, mas dos últimos tempos pra cá, a galera ficou muito melancólica, É verdade. Sim. né? Tipo assim, crente tem que ser tipo assim, oh, Sempre Jesus. Entendeu? Tipo, Os crentes da church, assim. ai, Ai, Jesus. não sei o que, Fire. Fire. Holy. E sempre chorando, e no chão, assim, ó. É, E É, tipo assim, só é Instagram cristão se tiver desse jeito. Exatamente. Tá ligado? A gente tá Exato. acostumado com isso. e eu acho legal você trazer essa perspectiva do casamento pra você mostrar que, tipo assim, não tem coisa melhor do que estar casado. não tem coisa melhor. É muito maravilhoso. É bom demais. E não é só Tá pela bom. Eu questão... não vivi essa experiência ainda, mas obrigado por Você deixarem vai ansiosos. amar, eu tenho certeza. Claro, Obrigado. tem que casar com a pessoa certa. Sim. E tipo assim, e nós eu lidero um grupo de jovens, e uma das perguntas que hoje não tem mais eu não tô mais recebendo tanta pergunta assim, mas uma pergunta que eu já escutei muito de jovens é, cara, por que eu não posso ficar? Por que eu não posso ter relação sexual com a minha namorada? Qual que é o problema se eu amo e não sei o que lá? E voltando pra essa questão de quebrar um ciclo, né? Porque a gente quer quebrar um ciclo, mas a gente não quer Fazer o certo. fazer o certo. A gente não quer mudar um comportamento, Exato. como a Bíblia fala. Não imite o comportamento deste mundo. E aí eu fico pensando, cara, eu tava pensando sobre isso, e eu fui puxar um dado da OMS, e, cara, mais de 40 milhões de abortos acontecem a cada ano. Então, tipo assim, isso é bizarro. Por quê? Porque quantas crianças nasceram só esse ano de
pais que não queriam ter elas. É. Por causa de um relacionamento casual, aí você gera uma vida. E você fica pensando, cara, eu gerei uma vida. E aí começa mais um ciclo de um filho que não teve um pai Exato, presente. Exato. Ou de uma filha que não teve um pai presente. E aí tem a carência e não sei o quê. E aí passa os anos. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que a santidade de Deus, ela tem um compromisso com o nosso futuro. E o pecado tem um compromisso com o nosso presente. Certo. Né? Com o prazer do agora. E ver o lado bom do casamento, ver o lado bom de uma vida sexual saudável, e ver que você hoje é um homem que, se você tiver um filho, você tá pronto para arcar com a consequência de ter gerado uma vida. E de que, por conta da sua santidade de hoje, você não tá só protegendo você tá protegendo a sua esposa e você tá protegendo o seu filho. Sim. E você tá quebrando um ciclo, porque Exato. eu tenho certeza que você vai ser um pai presente. Você vai Amém. ser um pai que vai refletir a paternidade de Deus. Acho que para uma criança ou para um jovem como nós, uma satisfação que ele pode ter é um dia ele olhar um vídeo na internet e ver que o pai dele planejou ele. Tipo assim, Sim. você não veio de repente. Eu planejei você. Você é planejado. Essa é a intenção do meu coração quando eu postei aquele vídeo. Você é planejado, você foi pensado e você foi gerado. Tipo, é claro que, de repente, Deus brota lá. Sim. Mas houve ali uma tentativa. Eu sei que hoje é muito normal, né? As pessoas, elas querem, mas às vezes não tá pronta e acaba Sim. vindo. E do mesmo jeito é uma bênção e do mesmo jeito vai ser amado e tá tudo bem. Mas também existe uma satisfação de um dia, eu acho que uma criança olhar e falar, cara, o meu pai Me quis. me quis, de fato. Ele me planejou para aquele tempo, para aquela estação. Sim. E eu acho que isso muda muito a perspectiva, que volta no quebrar ciclo, cara. Eu vim de meu pai, minha mãe veio do nada. Por exemplo, minha mãe tinha 38 anos e meu pai tinha 40 quando me tiveram. Caramba, Então já estavam mais velhos. Mais velhos. Sim, já tinham 2 filhos. Já tinham... O primeiro, na verdade, morreu. Que morreu ao nascer. Então, pensa. Eu vim dessa estrutura. Tipo, cara, eu vim do nada. De repente eles tiveram que me amar e tudo bem. Uhum. Mas hoje eu posso quebrar de novo um ciclo. Fazer Sim. algo novo e pensado. Sim, sim. Acho que é Glória a isso. Deus, caramba. E, cara, né? Assim, pergunta Rebenta. séria agora. Tipo, mano, pesada. Homem ou mulher, qual que você quer ter primeiro? Ah, mano, é duro, né? Ah, mano. Você quer ter quantos filhos? Você quer ter mais de um? Mano, a Isa quer ter uns 50. Mas eu penso, acho que Caramba. uns 2. Eu Dois penso em ter só, uma véi. menina e um menino. A gente fala muito sobre isso, né? A gente já tem até os nomes pra eles, Sim, que a gente quer chamar um de Tito e um de Thalita. legal. 2 nomes assim Massa. que a gente, Com T. Bem legal. a gente gosta, 2 com T. A gente sonha com isso, então acho que um menino ou uma menina. Mas vem primeiro... O que Deus quiser, né? É, o que Deus quiser, mas pode ser um menino de cara, né? Legal, né? Vem um meninão, um garotão. Eu penso assim também, né? A mano? madura que daí ela vai ver e vai falar, você não me quis, então não, eu te quis sim, Thalita. Thalita, agora eu Amém. sei. É isso, já tá registrado então, tá tá registrado. registrado. Aí nessa aqui, Thalita ó. eu falo, nossa, pai. Cara, eu tipo assim, eu quero ter um homem, né, primeiro. Mesma coisa, mesma história que, né, meus filhos. Se estiverem assistindo futuramente aí, eu planejei os dois, tá? Tá. Mas, tipo assim, cara, o meu sonho é ter homem. Porque, tipo assim, mano, eu acho que não tem preço eu levar o meu filho pra ver um jogo do Flamengo comigo, cara. Tipo assim, levar o Pô, moleque assim, Flamengo, ó. mano. Flamengo, mano. Flamengo, Ué, maior velho. clube do Brasil. Ué. Aí, cara, imagina levar o molecão assim Eu pra achei ver o que ia jogo do ser Mengão. uma coisa profunda. Ele fala Profunda, Flamengo. do nada, né? Calma, Solta um pecado, isso assim. é uma das coisas que eu quero fazer com ele, Ah, né? sim, Mas tá bom. é uma das mais importantes também, né? Até porque, Entendi. pô, Flamengo, né? Entendi. Futebol. Entendi. Enfim, aí tipo assim, cara, imagina levar o moleque pra jogar, assistir o jogo do Flamengo, mano. Ver o bicho assim, torcendo, cara. Isso alegra meu coração, sabe? E Sim. também, né? Levar o bicho na igreja. Sim, é muito né, gostoso As isso, outras né, coisas. Não, tô brincando. Mas, tipo assim, cara, eu quero ter um homem, porque, né, assim, a minha amizade com o meu pai me fez querer muito ter um filho homem, Olha aí. sabe? Sim. Tipo assim, a minha parceria, assim, com ele, a gente já fez viagem junto, só nós dois. Então, tipo assim, cara, dá uma vontade muito grande de ter essa experiência com o meu filho. Só que também, cara, ao mesmo tempo, eu quero muito ter uma menina. Tipo, muito. Porque, cara, né, o meu pastor, né, o pastor Pedro, ele tem uma filhinha, né? A filha dele fez 1 ano e pouco agora, né? Tem alguns meses. E, cara, é a coisa mais linda do mundo. Eles brincando assim, ela é apaixonada nele. E, tipo assim, cara, é muito legal ver o contraste. Tipo assim, um pai
Mano, o Pastor Pedro, ele conhece o Pastor Pedro. Sim. Cara bombadaço, assim, mano. É gigante, fortão. Bonitão. Não, calma aí. Tipo assim... Não, bonitão, pastor, te amo. Mas, tipo assim, cara, bombadaço, assim, né? Macho alfa e tal. E aí tem a menininha, assim, mima ela, coisa mais linda do mundo, minha filha, coisa mais linda, tudo de rosa. Cara, assim, eu sou suspeito, eu quero ter uma experiência dessa também, cara. Então, tipo assim, né, eu te perguntei, cara, porque, né, é uma das coisas que eu converso muito com a minha namorada, né? A gente planeja casar e tal. E, cara, eu quero ter, né, homem e mulher, e eu quero ter mais de 2 filhos. Eu quero ter, tipo, 3, 4... Né, o bolso vai começar a pesar um pouquinho. Nossa, só no quarto? Não, Caramba, o bolso porque, tá bom tipo esse assim, bolso aí. não, pô, claro, tem que trabalhar, né, Tá mano? bem, menino Aleluia. menino tá blogueiro, né? Mas, tipo assim, cara, sei lá, quando eu começo a falar, tipo, aí quinto, mano, aí, pô, quinto é... Mas você sabe que, falando assim, né, sobre ter filhos e tal, um passo fundamental que eu tive pra entender que eu estava pronto pra ser pai foi que eu resolvi pendências. Sim. Escute o que eu vou te dizer, porque esse fato de resolver pendências é muito importante. Sim. Tanto que quando, né, tá falando sobre Eliseu, quando ele pega a capa, ele fala que ele vai se despedir dos seus pais, né? Pensa que então ele tinha pendências resolvidas com os pais. Sim. Que ele só vai se despedir. Que ele já tinha autorização para fazer o que ele tinha para fazer. E eu, Eric, pude resolver pendências, né? Sim. Antes de tomar essa decisão, até pelo fato... acho que vocês já viram, né? Que eu tive percas Sim. bem doídas. Sim. E eu perdi minha mãe. Sim. Na minha frente. Ela faleceu na minha frente, minha mãe. Depois de descobrir ali um câncer chamado triplo negativo. Um câncer bem embaçado mesmo. Minha tia morreu por câncer. E acho que minha avó morreu por câncer também, se eu não me engano. Então, quando eu descobri esse câncer, eu sentenciei minha mãe de morte. Mas tem toda aquela situação que o Senhor foi me constrangendo, foi me moldando, e eu entendi que eu podia continuar algo que alguém já começou, que era o legado do meu bisavô. Então, no velório da minha mãe, eu pude pregar o evangelho de Jesus, porque eu entendi que a obra não para no homem. Amém. Ela não para em 4 Glória a paredes, Deus. ela não para em placa de crente. Sim. A obra passa pelo homem e vive quem quer. O missionário morre, mas a obra não. Amém. E Amém. Glória a Deus. eu pude ser usado para a glória de Deus, Glória a Deus. ali para pregar o evangelho. Porém, quando eu estava enterrando minha mãe, meu pai estava nesse velório. E ele estava chorando muito. Meu Deus. Querendo ou não, acho que eles ficaram 15 ou 20 anos casados, né? Sim, com Entendeu? certeza. É muito tempo. E eu não sei por que minha mãe ficou tanto tempo casada com esse homem, pra falar a verdade, mas enfim. Mas ficou. Mas ficou. E quando eu vi ele chorando, ele foi o primeiro a chegar no cemitério. Ele foi. E quando eu vi ele chorando, eu pensei, mano, tem pendências pra resolver. Sim. Tem coisas que precisam ser resolvidas enquanto estamos vivos, cara. Amém. Enquanto as pessoas estão vivas. Sim. E tem céus abertos que de repente não chegam na nossa vida porque a gente ainda não passou por essa fase de desconstrução. Do Sim. tipo, cara, eu vou desconstruir todo esse orgulho que eu tenho, eu vou matar todo esse orgulho e eu vou resolver pendências. Tanto que, no ano seguinte, 2020, veio a pandemia e eu fui encontrar meu pai só em setembro, então eu fiquei quase que 1 ano sem vê-lo. E quando eu fui ver, inclusive, hoje é aniversário do meu pai. Meu Deus. Não, perdão, desculpa, hoje é dia 28. Amanhã é aniversário do meu pai. 29. Hoje é dia 29? Não. Amanhã é aniversário do meu pai. Ô, louco. Então hoje era o dia que basicamente eu estava com meu pai, em setembro de 2020. E foi ali que eu e meu irmão conversamos com meu pai. Meu irmão falava muito de Jesus pro meu pai. Meu irmão é muito top também. E ali foi um sentimento do tipo, cara, pendências foram resolvidas. Sim. É como se o meu coração fosse curado. Eu tava Sim. pertinho do meu pai de novo. E o meu irmão, a gente saiu daquele ônibus, descemos do ônibus da viagem. A gente olhou um pro outro e a gente falou, cara, tipo, tamo perto do pai, vamos levar o velho pra viajar, pra ir no shopping, vamos ficar grudadinho. E 7 dias se passaram daquele evento e eu encontrei meu pai morto Meu Deus. pelo infarto. Caramba, velho. Que bondoso Deus, Exatamente. que maravilhoso Deus que me deu a oportunidade de me despedir do meu pai. Caramba, velho. Glória a Deus. Em 2019 eu perdi minha mãe. Então em 2020 eu perco meu pai. E que bondoso Deus que me fez hoje tá com meu coração em paz. De pensar que eu posso ser um bom pai. De pensar que eu tô pronto para ser pai. Porque o meu coração
tá perdoado e em paz com o coração do meu pai. Sim. Do tipo, cara, tá tudo bem, a gente resolveu o que tinha que resolver. A última vez que eu vi meu pai foi uma despedida, e uma despedida de paz. Glória a Deus. Isso só Jesus proporciona mediante aos passos que nós damos. Então talvez você está nos escutando e pensando, cara, tem tanta pendência para resolver. Eu te falo, resolve. Resolve porque não existe coisa melhor do que o sentimento de liberdade que só Jesus nos oferece, mano. Glória a Deus. Acho que é isso. Você vê o perdão, né, cara? Como perdão. O perdão, ele liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado, Exato. né? E você vê a importância de entender o que Jesus fala pra gente, né? E eu fiquei pensando no que você estava falando, e tem aquela passagem de Jesus, quando ele senta à mesa com Simão, que era um fariseu, e aí o Simão, ele faz pouco caso de Jesus, né? Depois vem uma mulher, quebra um perfume, né? Adora a Jesus. E, resumindo, Jesus chega e fala assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Uhum. Quem pouco foi perdoado, né? Pouco ama, consequentemente. E a gente vê que o perdão de Deus tem uma condição. E a condição que Deus nos dá para que a gente seja perdoado é que a gente perdoe. Amém. E o que eu sinto? Eu sinto que quando você libera esse perdão, você automaticamente é perdoado por Deus. É. E isso aquece o teu coração de uma forma que você fala, meu, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Eu tirei um peso das minhas costas, que era o quê? O perdão de Deus. Sim. Sobre a tua vida. Sim, sim. E eu vejo que isso é muito poderoso, e que pra mim, cara, só é possível mudar, só é possível crescer, só é possível quebrar um padrão, quebrar um ciclo quando você perdoa. Exato. Quando você fala assim, cara, chega, vai acabar aqui. Sim. Acaba aqui comigo, com esse perdão. Sim. E glória a Deus, cara, que você teve a oportunidade de encontrar o teu pai, falar de Jesus pro teu pai, que pra mim é a coisa mais importante. Sim. Falar de Jesus e poder olhar e falar assim, cara, eu perdoo, eu te amo. Sim. E maravilhoso isso. Eu escutei uma frase há um tempo atrás que é: se Cristo morreu pelas pessoas, por que nós não viveríamos por cada uma delas? Sim. E isso entra no âmbito do tipo, cara, o perdão é o princípio para todo cristão. A gente precisa aprender a perdoar e a gente precisa viver por Sim. cada uma dessas pessoas. Não dá para viver uma vida sem perdoar, porque Cristo, de fato, nos perdoou, Sim. se dando ali naquela cruz. E, cara, é muito louco pensar isso, porque a nossa vida precisa ser sempre um pão partido pelas pessoas, né? Não foi isso que Jesus disse? Que ao partir o pão, os olhos se abrem. Não é num pão comido que Cristo é visto, é num pão partido. Exatamente. E, cara, eu até brinco assim, às vezes eu vou conjecturar, eu fico imaginando que foi Saulo, no caso, que mandou matar Estevão. Eu fico imaginando, né? Então, Saulo entrando no céu e vendo Estevão sentado. Paulo, no caso, vendo Estevão sentado. E Estevão falando assim, Paulo, você entendeu tudo agora? Que bom. Que bom. Cara, eu lembrei de um negócio muito legal que eu li ontem, que ele fala assim que o evangelho é as pessoas que foram martirizadas recebendo com alegria quem as martirizou. Nossa. E só o evangelho faz isso. Só o evangelho. Imagina ali, Estevão, Paulo, Estevão falando, viu, Paulo? Você entendeu agora que vale a pena morrer por Cristo? Sim. E não com um olhar de tipo assim... De acusação, não, do tipo, vale a pena. Vale a pena se dar, vale a pena perdoar, vale a pena mudar, vale a pena quebrar ciclos, vale a pena mudar um nome, vale a pena. Amém. Vale a pena. Amém. Acho que é isso. Eu acho isso muito poderoso, ainda mais na geração que a gente vive hoje, que é uma geração individualista. É uma geração de tipo assim, priorize você, pense em você, né? Ame você acima de todas as coisas. E você não percebe que quem mais se prejudica pela falta de perdão é você. Exato. Você que sai prejudicado Exato. por isso. Eu acho isso muito, muito libertador quando você aprende a falar assim, cara, eu não sei de nada.
eu vou só seguir o que Jesus manda, e aí você decide isso, e aí você começa a viver os frutos disso, sabe? E eu vejo em você uma pessoa que entendeu, sabe? Porque o que eu falei, voltando no que a gente falou, que crente hoje é muito melancólico, porque a gente associa a conversão com comoção. A gente associa, eu sou convertido à medida que eu sinto e choro. Sim. Por isso que a gente quer toda hora estar chorando, por isso que a gente quer sentir algo. E eu vejo que, na verdade, você, pela sua história, você entendeu o evangelho. Aprendendo, né? Uma coisa que eu sempre friso nas minhas pregações ao terminar, eu vejo as pessoas chorando ali e tal, né? Às vezes eu conto um pouco da minha história também, e isso causa muita emoção, mas o que eu falo o caminho para a obediência, o caminho para o propósito não são arrepios, não são lágrimas, não é uma vida de joelho aqui na frente, e nem esses arrepios que você sente no braço. O caminho para o propósito sempre vai ser a obediência. Sim. Obediência acima de tudo. E é isso que você falou, cara. Às vezes a gente fica com essa emoção, mas no modo geral, no contexto geral, a gente não viu uma vida de obediência em 100%. O que a gente vê hoje são cristãos jogando em casa de aposta. Sim. O que a gente vê hoje são cristãos normalizando o produto RP, ou seja, que é um produto pirata, uma réplica. Normalizando a pirataria. O que a gente vê hoje, de modo geral, é que as pessoas estão invertendo a parada. Sim. Invertendo a lógica das coisas. Sim. O que a gente vê hoje é uma alegria fantasiosa do tipo, Deus tem que me livrar da cadeia, sendo que Jesus não quis livrar João Batista da cadeia. Sim. Fala pra ele que eu tenho poder e autoridade para curar coxos, curar cegos, tenho todo o poder, mas eu não vou tirar ele da cadeia. A gente vive uma alegria fantasiosa e a gente esquece que em Hebreus 11 fala, uns foram cerrados ao meio, outros foram jogados à cova do leão, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante, Colossenses fala, Cristo é tudo o que importa e o Filho é o supremo sobre toda a criação. Amém. Tem um versículo... Cara, eu sou muito ruim tipo, de lembrar exatamente onde tá, mas eu sei que é em João que fala, né? Aquele negócio de obedecer. Se você me ama, então você obedece os meus mandamentos. Cristo fala isso lá no livro de João. Sim. E é muito, né, massa com o que você falou, conecta, assim, porque, cara... Às vezes a gente acha que, né, o maior sinal de amar a Deus é você ir no culto e chorar e se derramar assim. A melancolia. Também, tipo assim, cara, se humilhar diante da presença de Deus e prostrar é uma forma de demonstrar o amor que você tem a Cristo, assim, beleza. Mas não é a forma, não é a maior forma, é obedecer os mandamentos. Obediência. Exatamente. É obediência, cara. Exatamente. E tipo assim, eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Minha esposa brinca comigo, que eu tenho até uma situação de um discípulo meu que ele foi enviado para uma igreja, né? E aí ele, tipo assim... ele foi enviado para uma igreja. Lá vem. E aí ele foi lá em casa para conversar comigo, não sei o que. Ele foi enviado para ser discipulado pelo meu irmão. Certo. E ele ficou comigo por 6 anos. Inclusive ele tá aqui, né? Quem que... Ah, o profeta ali da câmera. O profeta ali, o bigodudo. O bigodudo. E eu lembro que ele, tipo assim, chorando muito, assim, lá em casa... A Duda chorando muito lá em casa, tipo assim, meu Deus. E eu assim, tipo... Aí ele olhou assim pra mim e falou, não vai chorar não, mano? Tipo, aí a gente começou a rachar o bico. Tipo assim, eu sinto, sabe? Mas às vezes eu esqueço de expressar o que eu sinto, mas eu sinto. E eu lembro que eu me converti de verdade, assim, sabe? Eu tive uma experiência muito forte com Deus quando eu tava no altar e eu olhei pra um lado, o meu irmão... Não literalmente, mas o irmão da igreja, assim, escarrando, assim, do meu lado. Olhei pro outro, o cara tremendo no chão. E eu falei assim, pô, Deus. Eu lembro que eu falei assim, pô, Deus. Eu sei que você existe, eu sei de tudo, mas eu não tô sentindo nada. Fala comigo. Eu falei assim, fala comigo. E aí, eu já era cristão, já era crente, eu já era líder, eu já liderava uma galera. Eu falei assim, pô, Senhor, fala comigo. E na hora, eu senti Deus falando assim, muito claro no meu coração. Sabe quando... Você sabe que é Deus? Vai ler a Bíblia. Tá ligado? Tipo... Pecador. Tipo, vai ler a Bíblia. Tá ligado? E aí eu fiquei tipo assim, eu falei, olha a minha resposta. Eu falei, pô, Deus, se é você falando, me dá um sinal. Tipo, que tipo de crente é esse que pede sinal pra ler a Bíblia? Nossa, tipo, pobre em qualquer lugar aqui. Exatamente. Aí eu falei assim, pô, Deus, dá um sinal. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que eu cheguei na minha cadeira, sentei, ia começar uma pregação, sentei, falei assim, de repente um amigo meu lá de Balneário,
senta do meu lado, falou assim, Dani, antes de vir pra cá, Deus pediu pra eu te entregar algo. Eu falei, o quê? Então essa aqui, essa Bíblia de estudo. E ele me deu uma Bíblia de estudo desse tamanho. E eu fiquei extasiado com isso, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como? E depois daquele dia eu lembro que eu cheguei lá onde eu estava hospedado na casa do Davi. Eu sentei lá na cama, abri aquela Bíblia de estudo e falei assim, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo agora. A partir de hoje eu não vou passar mais nenhum dia da minha vida sem abrir esse livro. Amém. E isso foi em 2021. Cara, depois que eu abri a minha Bíblia, nada foi o mesmo, sabe? E eu sou filho de pastor. Eu já participei de eventos, eu já participei de acampamentos, eu já vi coisas que às vezes muitas pessoas não viram. Eu já vi milagre, eu já senti a presença de Deus, eu já chorei, mas nada foi tão poderoso quanto um livro aberto na minha frente e ser não só um livro, mas a palavra de Deus. E eu lembro que uma semana não aconteceu nada, um mês não aconteceu nada, 2 meses não aconteceu nada, 5 meses, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ouvir da minha esposa, o que aconteceu com você? Você tá legal? De repente você ficou legal. Simpático. Né? Você tá simpático, você tá manso. Meus discípulos falam assim, virou monge? O que aconteceu com você? Não sei o quê. E tipo assim, às vezes a gente acha que o evangelho é aquele evento cósmico. Mas na verdade o evangelho é um caráter transformado. Uau, muito bom. E eu vejo que esse é o poder que nós precisamos para mudar um ciclo. Sim, Não é dom, é fruto. fruto. Entendeu? E o fruto sempre vai ser maior do que o dom. É isso. E as pessoas não procuram respostas, elas procuram revelações. Sim. Exato. Cristo estampado na nossa cara. Resposta, qualquer filosofia, qualquer vídeo do YouTube pode dar. Sim. Mas quando uma pessoa enxerga no outro, Cristo estampado, E, aí cara, né, vira monge, né? assim, alguém que conheceu o Daniel pré-experiência, né? A gente é amigo há muitos anos, cara. Pensa num cara maluco, era esse bicho aqui. Eu era velho. muito maluco. Era louco, tipo Mano, assim, mano, maluco. E eu conheci ele já há muitos anos e tal. E tipo assim, ele era um cara, tipo, até então normal, assim, né? Que a gente vive e tal, Sim. a gente vê todo dia na rua, assim, o Daniel é um cara conversa, tranquilo. Só que, cara, foi muito nítido ver a transformação dele ao longo dos meses, assim, dos anos. Cara, cada vez que a gente se via, era, tipo, mais nítido, assim, caraca, o Daniel, velho, o que tá diferente. acontecendo com esse cara, mano? Tipo assim, era constrangedor. Você ia falar com ele, aí, mano, era Bíblia, tipo assim, meu Deus. Tipo assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo assim, o cara, né, tá dedicando tudo que ele tem à leitura bíblica, à paixão dele por Cristo. E, tipo assim, era constrangedor pra mim. E Sim. me incentivou a buscar mais a palavra também, sabe? Amém. Então, tipo assim, cara, né, ver a transformação que Cristo traz através da palavra, uma transformação madura de caráter, né? Sim. Eu converso isso muito com o Daniel, né? Que a gente tem uma cultura, às vezes, assim, de esperar que a transformação das nossas vidas vai vir através de uma experiência muito poderosa com Deus. Tipo assim, de ser encontrado por Cristo no meio de uma fazenda, no meio do nada, assim, e Deus te desce assim, e você tem uma experiência muito louca e tal. Só que às vezes não é isso. Às vezes é tipo assim, na simplicidade do seu quarto, você tem um toque de Deus e você tá lendo a Bíblia e você tem um insight, vamos colocar aqui uma palavra, um insight da palavra de Deus e ali você é transformado. Tipo, cara, isso aqui, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Tipo assim, né, a gente não é digno da glória de Deus, mas a glória de Deus é tão, né, a graça de Deus é tão boa que ela nos amou, superabundou, né? Sim. Então, tipo assim, né, isso é muito massa, cara, que a gente é muito jovem hoje, né, nós três, acho que a gente trabalha com jovens, a gente conhece muita gente jovem, assim, e, cara, a gente vê a transformação que, né, às vezes ficar buscando essa experiência continuamente faz de uma pessoa, que é mínima, e a transformação que a busca pela palavra diariamente traz pra uma pessoa. Sim, com certeza. Sim. Top, gente. Muito bom. E, assim, pra gente já ir caminhando pro nosso final, eu queria perguntar pra você o que você imagina a partir de hoje, né? Porque quebrar ciclo é só o começo, Sim. né? Como você falou, o seu bisavô quebrou um ciclo. Só que, pra mim, a outra coisa tão difícil quanto quebrar um ciclo é criar uma sucessão. Porque o seu bisavô foi um homem de Deus. Sim. E ele criou uma sucessão Sim. até chegar na sua mãe, que foi uma mulher de Deus. Eu vi até no seu testemunho que o dia do velório dela estava lotado, Sim.
porque ela tinha falado de Jesus pra muita gente. Sim. Então, tipo assim, e você falou também aqui na nossa conversa que o evangelho não pode parar no missionário, Sim. que a mensagem tem que continuar. Continua. E pra você, a partir de hoje, o que é mais importante pra não só você quebrar um ciclo na sua família, mas você conseguir construir uma sucessão pra que os teus filhos possam falar: o Deus do meu pai é o meu Deus? Eu acho que o princípio de tudo vai ser o meu filho vendo eu amar minha esposa de todo o meu coração. Uau. Eu acho que esse é o princípio. Do tipo, eu vejo pela minha esposa, porque ela fala dos seus pais, né? Que os pais dela sempre foram muito amáveis. E ela falando assim que ela se sente uma florzinha protegida desde Sim. sempre. Porque todas as vezes que os pais dela iam brigar, eles nunca brigavam na frente dela. Eles sempre brigavam no quarto, baixinho, tipo, eles discutindo entre eles. Pra quê? Pra que os filhos não tivessem acesso a isso. Eu acho que isso moldou o caráter dela. Eu vejo que uma geração que não tem pai é uma geração que tem muito medo, uma geração que tem muita insegurança. Eu, Sim. por exemplo, tive muitas inseguranças na vida, muita carência. Sim. Uma menina que não tem um pai presente, você pode perceber, a grande maioria tem uma carência absurda, um medo que não é suprido de alguma forma. E é isso que eu quero trazer para os meus filhos, que eles possam encontrar em casa uma família estabelecida e um pai que ama a sua esposa Amém. e que a zela acima de tudo, porque ela não é minha, ela é de Deus. Então Amém. eu tenho que amá-la de todo o meu coração. Assim como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo ama a igreja. Está pronto para morrer por ela. Sim. Entendeu? Então, eu acho que quando os meus filhos olharem para casa e falar assim, meu pai não é só o que ele prega na igreja. Tem uma história que eu escutei esses dias atrás, do filho que falou assim, mãe, a gente pode morar na igreja? Ela falou assim, como assim, filho? Morar na igreja? É que assim, mãe, o pai só é legal na igreja. Uau. Nossa. Meu Entendeu? Deus. Lá Sim. em casa o pai é mó grosseiro. Lá em casa o pai briga com você, sempre gritaria, mas aqui em casa não, o pai é muito legal. Será que a gente não pode morar aqui na igreja? Sim. Você tá entendendo? Então Sim. eu quero, lá em casa, ser o cara espetacular do tipo, meu filho olha pra mim e fala assim, pai, tu é a mesma coisa aqui, tu é a mesma coisa lá. Tu é a mesma Amém. coisa aqui do que você é na agenda. Você não tá mudando a linguagem. Sim. Entendeu? Acho que quando os meus filhos olharem pra essa base estruturada lá em casa, eles Glória a Deus. eles vão ver Cristo estampado em nós. Amém. 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 Eu acho que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é quem você é de fato quando ninguém tá te vendo. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é muito importante. E isso é uma coisa que eu tive meu momento de rebelião. Acho que todo mundo já teve esse momento. Assim, que nasceu dentro do contexto evangélico. E quando eu fui pro mundo, eu olhei para as pessoas do mundo e depois eu voltava para casa e olhava para as pessoas de casa, né? E eu ficava comparando a realidade. Eu olhava pro mundo, via divórcio, adultério, não sei o quê. Eu olhava para casa, eu via um pai que amava a minha mãe. Olha aí. E o que você falou pra mim veio de encontro muito com o que eu quero, né? Porque o meu pai, ele não só amava minha mãe, mas ele me amava. Ele sabia das coisas erradas que eu tava fazendo, mas toda quarta-feira ele chegava pra mim e falava, filho, vamos no cinema juntos? Olha isso. Sim, eu nunca tive isso. É. Entendeu? E tipo, e isso me protegeu porque quando eu quis voltar, ele foi a primeira pessoa que eu liguei. E eu confessei todos os meus pecados pra ele, eu achei que eu ia ouvir eu te avisei, e nananã. E o que meu pai fez pra mim, exatamente, eu contando todos os podres, as coisas mais absurdas que eu já fiz, ele só olhou pra mim assim, ele abriu a Bíblia, abriu um versículo e falou assim, filho, todos aqueles que confessam seus pecados, Deus é fiel e justo pra perdoar. Olha aí. Você tá perdoado. Na hora ele falou assim, sabe? E na hora vem um Caramba. alívio. Na hora, cara, eu deixei de me sentir a pior pessoa do mundo e eu passei a me sentir, tipo, Amado. sabe? E exatamente, o amor lança fora o medo. Então, cara, eu quero te agradecer por isso, quero que você possa, nesse 1 minuto agora, se você quiser, passar uma mensagem para as pessoas que Sim. estão nos escutando, para, às vezes, pessoas que têm a sua história, só que estão vivendo no antes, Sim. né? Que vivem uma realidade não de amor. O que você pode falar para essa galera, pra gente finalizar, Sim. que vai trazer esperança pro coração deles? Tá bom. Gostaria de falar para você que tá nos assistindo, primeiramente agradecer a sua participação até aqui e dizer que você é completamente amado e amada por Deus. E que embora talvez no teu passado houve ali muitas frustrações, muita marca, muita cicatriz, o Senhor Jesus ele é bom e perfeito para fazer tudo diferente. O primeiro passo é você quem dá. O primeiro passo é você entender que Jesus pode sim mudar a sua história e que um ciclo pode ser quebrado. Eu pude vivenciar isso. Embora eu tive ali pais que
tiveram muitas brigas, muitas agressões. Eu estou pronto, eu estou decidido para fazer completamente diferente. Eu estou pronto para amar a minha esposa, porque ela não é minha, ela é de Deus. Amém. Eu estou pronto para servir a minha comunidade local, porque a igreja é o lugar mais parecido com o céu na terra. E eu estou pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu confesso para vocês que eu nunca me senti tão feliz, tão alegre como eu estou hoje. E eu conto com muita alegria todo esse testemunho, porque toda dor eu transformei em propósito. Então que você Amém. possa ficar em paz e entender que Deus tem algo novo para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Eric, né? Cara, um privilégio gigante ter você aqui com a gente, né? Foi uma honra, foi muito legal. Pra mim, assim, cara, foi muito legal mesmo. A gente riu muito, né? Foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo foi muito, tipo, constrangedor, assim, ver, né, o que você passou e como Cristo te encontrou. Amém. Muito emocionante e tal. E, cara, né, que Deus possa estar com você, te Amém. guiando, te protegendo, né? A gente vai continuar esse contato, eu espero, né? Amém. Então, tipo assim, cara, de verdade, muito obrigado pela participação, né? Obrigado, meu co-host, meu Eita. amigo Daniel, por Amém. estar aqui com a gente também, né? Obrigado pra mim também, que tô aqui, né? Obrigado, Davi. Obrigado. E, gente, muito obrigado pela participação aqui, por vocês terem me escolhido, me chamado para Que fazer isso. parte desse projeto. primeiro, tão incrível. hein? Olha só. O primeiro. Especial, hein, Beijo velho? Especial. pra todos os outros, porque Especial. quando eu ficar explodido de tão famoso, eu fui o primeiro, tá bom? É isso, é verdade. Dá licença. E muito, Amém. muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Amém. A toda a Isso, equipe, muito obrigado. Eu Glória espero a Deus. revê-los em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Valeu. amigo. Fechou? É isso.